esses caras e entregam pro Partido Comunista. Cara, você cai no lugar errado na hora errada, tadinho. O planejamento foi mal feito. Você falando da religião aí, do Dalai Lama e da importância que tem, você fez um vídeo agora, você foi nas igrejas aí para mostrar a liberdade religiosa que tem na China, né? Sim. Teve um vídeo desse. Como é que foi a morte do Papa aí? Teve algum efeito? A Igreja Católica da China, primeiro, né? A Igreja Católica da China, ela responde ao Vaticano. Mas antes de responder ao Vaticano, eles respondem ao governo chinês. Opa! O que eu comento no meu vídeo, que é a impressão que eu tenho, é que assim, a gente no Brasil, a gente é criado num ambiente católico, cristão, evangélico desde cedo, porque o Brasil foi criado dessa forma, né, com os jesuítas. Então, pra gente é super normal, né? Os feriados são feriados cristãos. Então, assim, pra gente, quando a gente vê algo diferente disso, como assim? Não é assim, né? E aqui na China isso não existe, nunca existiu. Não é nem por conta do Partido Comunista. Isso nunca existiu. Esse controle das religiões já existe desde que as religiões chegaram aqui. O cristianismo, o islã, o budismo, então, desde essa época. O Partido Comunista Chinês só viu mais o poder que essas religiões têm em controlar o povo e começou a controlar mais e mais, a ponto de que qualquer pastor, qualquer padre, eles têm que dar satisfação do que eles estão pregando para que não exista bancada da Bíblia, né, para que não exista um movimento político, eles têm que dar satisfação. Para não parecer pastor mirim, né? Eu pensei nisso. Não pode, assim, não pode. Para justamente fazer esse controle, né, cara, de ter um limite. Assim, olha, ok, eu entendo que vocês têm essa religião, eu entendo que vocês seguem essa mitologia, mas assim, é isso aqui. Aí muita gente vem me falar, porque não pode pregar na rua. Sabe, um dos motivos de não poder pregar na rua é porque os chineses entendem que está ofendendo a pessoa que não quer acreditar em nada. Tá. Sabe? Pô, está atrapalhando o meu direito de não acreditar em nada. Aqui na rua falando um monte de coisa. Então, a gente enxerga do nosso ponto de vista de um país que foi criado com o cristianismo, mas aqui eles não tiveram isso, né? Então eles enxergam de um outro ponto de vista. Tipo, por que eu que estou aqui na rua tenho que ouvir as palavras de Jesus? Se você quiser, você vai buscar. E não vai ter problema nenhum. Não, tem. Eu falei, a igreja ela atende ao Vaticano, né? O Papa, ele ordenou bispo na China. Ou, se eu não me engano, o Papa que faleceu agora, né? E respondendo a tua pergunta, como a maioria das pessoas aqui ou são ateus, ou eles seguem religiões da China mesmo, né? Religiões tradicionais da China, que não são o budismo, nem o taoísmo, eles não fazem ideia do que é um Papa. Pouco importa, assim como se for na Índia, assim como se for na Índia, provavelmente as pessoas não vão saber o que é um Papa. Muito menos quem é. Eu concordo com isso aí, cara. Eu acho que não tem que pregar em rua, não. E aí, no caso, nesse caso, não é nem do governo, é porque aqui o cristianismo não teve tanta influência como teve nas Américas. Né? Mas essa parte do Estado, meio que ficar de olho aí na religião, é meio que para não acontecer uma exploração da fé, igual a gente vê em vários lugares? Também, e para evitar que essas religiões criem um poder político. Né? Teve uma... Como é que eu vou chamar isso? Bom, o pessoal criou aqui um negócio chamado Falun Gong, que era para exercícios, meditação e etc. Isso foi crescendo. O cara que criou esse negócio começou a dizer que tinha superpoder, tipo de voar, ler mente, etc. Eles começaram a angariar poder político e questionar o Partido Comunista Chinês. Aí o Partido Comunista Chinês falou, aqui não, cara, aqui não. E baniu o negócio. Aí eles fogem para os Estados Unidos, criam agora, eles têm, né, uma rede de extrema direita de comunicação, que apoia o Trump, que está por trás de muita coisa, inclusive eles fazem show no Brasil, né, com a história de a China antes do comunismo. A China antes do comunismo era um país extremamente pobre. Era um país extremamente pobre, dominado pelos outros. Eu vi um panfleto, o dia que a gente foi gravar com o padre, tinha um panfleto falando, ó. Um grupo chinês que é proibido de apresentar na China e tal, e eu não entendi tipo nada. Um circo, tipo um Cirque Soleil, alguma coisa assim. De danças e tal, né? Então, esse pessoal, então. E aí eles se vendem como
a China antes do comunismo. Então eu falei, a China antes do comunismo era um país semicolônia. O país passava fome, que era extremamente rico, mas as pessoas passavam fome, morria milhões de pessoas de fome o tempo todo. Então, assim, eu não sei até onde isso é bom, né? A China antes do comunismo. Mas, então, o negócio é o seguinte, é um movimento cultural esse, não? Então, se fosse só isso, não teria problema. O problema, como eu falei, eles são ligados a essa seita, é uma seita de extrema-direita. Meio que é os States que patrocina também? Ou não deu para... Eu não sei, eu nunca fui atrás para saber se eles patrocinam isso, mas eu sei que eles são muito poderosos nos Estados Unidos, a ponto de começar a incomodar o pessoal dos Estados Unidos, porque eles são muito extrema-direita. E saíram da China? Saíram da China. Sim, saíram da China. Tem gente na China que até hoje que acredita e segue, né, os preceitos, mas assim, é sempre escondido. E apareceram outros coaches religiosos aí, ó, os caras que mexem com magnetismo e tal. Isso deve ter, mas deve ser muito pequeno, cara. Porque se o cara começa a ganhar visibilidade, crescer muito, o governo corta, né? É porque isso é ótimo pra enganar as pessoas, né? Aqui no Brasil rola vocês têm ideia. Aqui na China, influencer tem responsabilidade jurídica. Se eu fizer uma propaganda aqui na China de um produto, esse produto mais pra frente vier causar algum dano à saúde das pessoas, eu também tenho que responder na justiça. Claro, aí. Aqui, se a pessoa quiser dar conselho médico, conselho de nutrição na internet, como influencer, tem que ter diploma nessas áreas. Se você for montar um Instagram de saúde, é que aí não é Instagram, é outro aplicativo, né? Se você for montar falar de saúde, você tem que ter um CRM. Você tem que ter... Se for falar assim, de coisas muito, muito específicas, assim, se for falar de forma genérica, tipo, gente, vamos caminhar, vamos fazer exercício, sabe? Isso aí não, né? Agora, se for, como a gente vê no Brasil aí, os caras falando, olha, coma isso aqui, tome água com pH, não sei o quê. Tem que ser um médico, porque se der ruim, o governo vai pra cima do cara e o cara perde a licença. E se tiver uma denúncia e o cara não tiver o CRM dele, isso é passível de ser preso. Ou vai pagar uma multa. Né? Vai ser punido de alguma forma. Você entende como funciona o Código Penal aí na China, assim? Não? Não. Mas você entende o que você não pode? Coisas que você não pode fazer, você tá ligado em algumas coisas. É mais ou menos que nem no Brasil, né? Você não pode matar, você não pode roubar, não pode bater em alguém. Só que funciona, né? É basicamente as coisas que não pode no Brasil, sabe? Não pode. Só que a diferença é que aqui pode dar ruim, né? Tem uma chance grande de dar ruim. Eu não sei lá, tipo, comprar algum produto. Deve ter algum produto aí. Por exemplo, arma. Você pode ter arma aí na China? Não pode, mas não vai achar. Então, aí entra o bom senso. Não aí vai ter você loja não de acha. Arma, né? Entendi. Você não acha isso pra você adquirir. É o exemplo. Vamos voltar na maconha ali. Tem gente que usa maconha na China? Tem gente que usa outras drogas na China. Só que pra tu comprar isso aí, você vai ter que ir num mercado, né, um obscuro. Então você já sabe que você tá fazendo algo errado, porque aquilo ali não vende numa loja, né? Pô, e você pegar, por exemplo, aí um cara que comprou o produto e o que vendeu. Vamos falar de droga ilícita mesmo, sei lá. Na época aqui era cocaína. O que é pena aí? É eterno? Não, o cara que vendeu, dependendo do volume que o cara vendeu, o cara pode... Não, dependendo do volume que o cara vendeu, o cara pode ir morto, né? A China matou 4... Executou, na verdade, né? O governo executou 4 canadenses algumas semanas atrás, porque os caras estavam tentando traficar um volume gigantesco de produto químico para fazer droga no Canadá. Caraca! Então... Dependendo do volume, a pessoa pode ser condenada à morte. O usuário vai ser preso, vai ser multado. Se for estrangeiro, vai ser deportado, né? Tá. Teve o diretor global de marketing da Volkswagen, foi para a Tailândia, e muita gente faz isso, né? Vai para a Tailândia para poder fumar maconha e tal. E aí a China já tá esperta, e de vez em quando eles testam a galera no aeroporto na volta. Doping? Faz um doping no cara? Faz. Você tá brincando. E aí pegaram esse cara, grampearam o cara no aeroporto, o cara deu positivo pra maconha, o cara teve, acho que 48 horas, uma semana, pra arrumar a tralha dele e vazar. Foi demitido. Faz um toxicológico, caiu, dançou.
Pô, velho, mas aí o cara saiu, foi fumar em outro lugar, e não sei, aí... Pra China... que é perseguição China, essa parada. Eu particularmente acho isso errado, mas pra China, se o cara vier pra cá com a droga no corpo, é a mesma coisa que usar na China. Então, eu acho isso errado, mas é a política da China, né? Usar lá fora. Isso, é a política da China. É a soberania dos países. Então esse cara, como o cara é diretor global da Volkswagen, o cara caiu pra cima, né? Porque uma quebra de contrato dessa, o cara ganhou alguns milhões. Mas pra explicar que não escapa ninguém. E rola esse turismo, então, de drogas pra Tailândia. Se o cara quer experimentar algumas substâncias ilícitas, geralmente ele vai pra Tailândia. É porque na Tailândia é legalizado. Caraca, velho. E você já se deparou com esse mercado ilegal aí dentro da China? Não. Eu conheço gente que compra, né? Que usa e compra através do Telegram. Caramba. Não. Os caras... Aí tem que usar VPN, Telegram pra poder... A galera dá um jeito. Então, aqui perto tem o que eles chamam de Triângulo Dourado, que fica na divisa com Mianmar, Laos e a China, ou Camboja, sei lá. São 3 países ali, né? Que ali, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, de brasileiros que foram sequestrados para trabalhar com essas ligações de scam, sabe? De golpe e tal. Já aconteceu com gente de um monte de país, inclusive China.